E aí, gurizada, tudo tri? Faz tempo que eu tô para gravar esse vídeo, que é sobre um artigo que eu acabei lendo há um tempo atrás sobre demência senil. Alzheimer, demência, enfim, o envelhecimento natural do nosso cérebro, né? E aí eu queria que vocês me acompanhassem um pouquinho, porque são fatores de risco que se trata. Esse artigo fala de 3 novos fatores de risco para doença senil, né, para demência senil, e eu achei bem interessante porque são coisas muito palpáveis e que estão na maioria dos fatores de risco para outras doenças. Tá? Então, senta aí, pega a pipoca e me acompanha. Então, olha só, são 12 fatores de um artigo que foi publicado por uma parte específica da revista Lancet. Eu vou deixar tudo descrito aqui embaixo, para você acompanhe. O que o estudo sugere? Que se você conseguir controlar esses 12 fatores, você chega a reduzir até em 40% a probabilidade de você ter uma demência senil ou em retardar o aparecimento dela. Tá? Quais são esses 9 fatores antigos e quais são os 3 novos? Tá? E vocês vão ver que esses fatores eles estão associados já a outras doenças, tipo doenças cardíacas, derrame, né, isquemias, enfim, osteoporose. Então, são cuidados que a gente tem que ter para a nossa melhor qualidade de vida. Tá? Quais são esses fatores? Os 9 primeiro, tá? Então, uma educação secundária incompleta, hipertensão, obesidade, perda auditiva, tabagismo, deixa eu colar, depressão, sedentarismo, isolamento social e diabetes. Esses são os 9, tá? Se você já viu, você já ouviu eles agora, você pensou, poxa, isso está associado a outras doenças também. Né? Quais são os 3 novos que foram associados? É o álcool, o traumatismo crânioencefálico e a poluição, certo? Todos eles podem ser modificados. A gente não está falando de fatores imodificáveis, né, como idade, são fatores que podem ser modificados. Quais são os conselhos, vamos dizer assim, que o autor, se não estou enganado, é uma autora desse estudo, preconiza para a gente? Começando do primeiro, a educação incompleta, a educação secundária incompleta. Ela coloca que é um dever do Estado e da família, no caso, providenciar educação de qualidade para as pessoas. E eles viram que a educação de 11 anos, segundo o estudo, que é uma educação padrão, ela é ótima para isso, para evitar ou para retardar esse aparecimento da doença senil, da demência senil. Porém, se você estudar mais tempo ainda, ou até 20 anos de estudo, tu vai ter mais benefícios ainda. Então, essa educação continuada após, né, fazer uma faculdade, uma especialização, um mestrado, enfim, tudo isso ajuda nesse exercício mental. Então, como que você combate esse primeiro fator de risco? É estudando, lendo, deixando a tua cabeça ativa, pensando, tá? O segundo é a hipertensão. Antigamente, no estudo anterior a esse, dos 12, né, no estudo dos 9, eles achavam que tu manter uma pressão abaixo de 14 já era suficiente, principalmente após os 40 anos. Mas eles viram que o ideal é tu manter uma pressão abaixo dos 13 por 9, principalmente após os 40 anos, para te poder prevenir ou retardar, como eu já tinha dito, essa aparecimento. Como que a gente controla a nossa pressão? Atividade física, alimentação saudável, menos estresse, enfim, toda aquela coisa que a gente já ouve há muito tempo falar sobre prevenção em doenças cardíacas e isquemia, né? O terceiro é a obesidade. Como que a gente controla a obesidade, como atividade física, boa alimentação. Vocês vão ver, tudo está muito interligado. Se tu consegue combater 2 ou 3, o resto vem tudo de arrasto junto contigo. Então, combater o aumento de peso, principalmente a gordura abdominal. Tá? Eu tenho lido algumas coisas e agora as nutricionistas podem brigar comigo ou ser a meu favor, quem está assistindo, sobre como é que eu posso dizer, como o IMC ele acaba sendo uma ferramenta que ela não é tão fidedigna assim, podemos dizer, né? Porque ela não leva em consideração, por exemplo, o peso de gordura, ela pega o peso total, então
os caras que criaram o IMC lá em mil, sei lá quantos, eles tinham um padrão, eram europeus, então pega essa coisa de genética, enfim. Então, no estudos até eles falam muito sobre a questão da adiposidade abdominal, né? Então, controlar a quantidade de gordura. Tá? E para isso é para reduzir a obesidade, alimentação saudável, atividade física, sono, tudo aquilo que a gente já conhece e já tem falado em outros vídeos também. O próximo é a perda auditiva. E aí, eu acho interessante que isso pega um pouco os jovens também, né? Porque eu sou um cara que eu tenho uma dificuldade muito grande para usar fone de ouvido com volume baixo. Meus fones de ouvido são sempre meio que no talo. E isso faz mal para a nossa saúde auditiva. Eu sei disso, mas eu tenho uma dificuldade absurda. Então eu tenho que conseguir controlar isso em mim. Porque eu tenho essa... Eu gosto de escutar música alta, eu gosto de, quando eu estou escutando um podcast, escutar alto para poder ouvir tudo, ouvir bem. E se expor... Aí os jovens vão pra balada, vão pra festa, e é caixa de som, é show, é volume alto, volume no talo, no carro é volume no alto, vai trabalhar, não usa os EPI que tem que usar às vezes, é aquela poluição sonora. E depois vocês vão ver mais perto do final do vídeo que eu vou falar, a perda auditiva, ela é assim, ó, ela é, como é que eu posso dizer, ela tá ali no top 3 dos percentuais de causa, de probabilidade de você ter. Se ela tiver alta, você tem mais probabilidade de ter demência senil. Tá? Então, cuidar essa questão dos ruídos, da exposição a barulhos e ruídos. Tabagismo, tabagismo, né? Tem que parar de fumar. Tabagismo também, se eu não estou enganado, ele está no top 3 das causas para doença senil, para câncer de pulmão, câncer de garganta, de boca, enfim, fumar não é legal, cara. E agora nas ondas dos vape e coisa, e cigarro eletrônico, pá, não vale a pena, gurizada. Larga de mão, tá? Depressão. E aí, a depressão a gente vem também com aquela questão, tem estudos falando sobre o quanto os alimentos têm influência no nosso humor, a atividade física tem influência no nosso humor, tudo que acontece ao nosso redor. Então, cuidar da saúde mental também é importante. Eu não sou nem perto de um conhecedor profundo de falar sobre doença mental ou sobre saúde mental. Tenho os meus próprios problemas, né? Um alô para minha psicóloga. Mas vale a pena a gente ter essa atenção, tirar um pouco esse preconceito que tem sobre problemas de ordem psicológica, sabe? Ir atrás de procurar, sabe? A gente tem que procurar não só cuidar da parte estética do nosso corpo, mas também cuidar da nossa cabeça. Sedentarismo, então, que é outra causa que a gente já sabe. Como é que faz para combater o sedentarismo? Fazer atividade física, né? 30 minutos, 150 minutos na semana de atividade intermediária, moderada ou rigorosa. Né? Enfim, a gente tem que fazer atividade física, isso, ponto. Vai desde o teu humor até o teu peso, até o teu coração, até tuas artérias, os teus ossos, tudo. Exercício físico é remédio. Vocês têm que colocar isso na cabeça. Exercício físico é remédio, um dos melhores remédios que existe e um dos mais baratos, porque tu não precisa frequentar uma academia, um box de cross. Não, tu pode pegar os teus tênis e caminhar na rua 5 vezes na semana por 30 minutos, que já vai ter um benefício para ti. Tá? Então, mas quanto mais coisas tu puder envolver, parte muscular, articular, mobilidade, flexibilidade, melhor ainda. Tá? O 8º é o isolamento social, e foi um risco muito grande agora no período de pandemia que a gente teve, né? Em 2020, 2022, a gente teve, enfim, por aí ainda. A gente teve um período de isolamento, e tem o isolamento que é causado meio que intencionalmente, que é aqueles filhos ou aqueles pais ou aqueles familiares que se excluem. E a pessoa vive sozinha, vive no seu mundinho, isolado no seu quarto, isolado do resto do mundo, da sociedade, se isola. E não é só o isolamento social causado por uma pandemia, mas é esse isolamento que você, não, eu não gosto de sair, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ir na casa de tal, eu não gosto que ninguém venha na minha casa. Então, interagir com as pessoas também é um meio de prevenir as doenças da demência senil. Tá? O 9º é o diabetes. E o diabetes a gente controla cuidando do açúcar,
né, ingestão de açúcar, essas coisas, então volta para a alimentação. E se você faz uma atividade física, você consome mais açúcar que tem aí, então também reduz o diabetes. Então, exercício novamente interligado com a coisa toda. E quais são os 3 novos? É o álcool, o traumatismo crânioencefálico e a poluição. A poluição, ela fala no artigo, ela fala que é para reduzir a exposição à poluição atmosférica e ao fumo passivo. Então, ele está falando não só do tabagismo, do cara que é o fumante ativo, mas também do fumante passivo. Então, assim, ó, se tu tá num local, numa roda de amigos que o pessoal tá fumando, se tu puder, por um momento, tu se isola, entende? Espera o pessoal parar de fumar, ou lá no teu ambiente de trabalho, tenta procurar uma outra mesa, procurar algum outro lugar, tenta se expor ao mínimo possível disso, sabe? Se teu cônjuge, teu familiar, ou alguém que tu convive muito, fuma muito, pede, pessoal, dá pra te fumar lá, ou, ó, enquanto tu estiver fumando eu vou sentar ali um pouquinho mais longe, ou abrir a janela, deixar circular o ar, enfim. Tentar se expor menos tanto a poluição atmosférica, né, que aqui, bom, aqui onde a gente mora, aqui em Cruz Alta, não tem muita poluição atmosférica, deve ter, mas não tem muita, né, o uso das máscaras também ajudam nisso, né, e ao fumo, sim, então tenta evitar. O traumatismo crânioencefálico, a autora fala, evitar atividades que possam causar. Então, assim, principalmente laborais, ela fala, né, então tem um trabalho muito perigoso, usa os EPI, para não correr o risco. Evitar esportes, tipo, que tenham muito impacto na cabeça, tipo boxe, essas coisas que vão te dar pancadas, assim, ou que tu vai cair muitos tombos e corre o risco de tu ter um traumatismo crânioencefálico. E o álcool, que é a parte mais interessante, cara, desse estudo. No estudo, a pesquisadora, só um pouquinho, a pesquisadora, ela fala sobre ingerir semanalmente 21 unidades de álcool, tá? Então tem que reduzir o uso de álcool. Perdão, a 21 unidades por semana. Eu falei, caramba, cara, 21 unidades por semana, se for 21 latas por semana, dá cerveja pra caramba, né? Fiquei pensando, ou 21 doses de uísque, eu comecei a pensar nisso. Eu fui fuçar no artigo para descobrir quanto eram 21 unidades. 21 unidades são 210 ml de álcool. Então, a pesquisadora sugere que, para evitar ou para reduzir, chegar nesses 40%. E o álcool, ele é responsável por, é pouca coisa, 0,8% dos casos de demência, mas igual, 210 ml de álcool na semana. Então dá para te pensar aí o quanto tu tem tomado de álcool na semana, se tu tá dentro desses 210 ml ou não. Paulo, qual é o top 3 desses fatores de risco aí? Quem são os 3 maiores? Então, em primeiro lugar, com 8,2% das chances de... se você tirar ele, você reduz 8,2% das chances de ter demência senil, e está a perda auditiva. É a top, a primeira. Tá? Em segundo lugar, está a educação secundária incompleta. Se você conseguir estudar mais, você reduz em 7,1% a chance de ter doença senil. Então, assim, ler, estudar, deixar a cabeça ativa é muito importante para uma velhice, para um envelhecimento saudável. E o terceiro é o tabagismo, com 5,2%. Tá? Tem quase um empate técnico ali de 3,1, 3,4 e 3,5 entre depressão, isolamento social e o traumatismo crânioencefálico. Tá? O resto fica tudo com 1% a 0, alguma coisa. Mas esses 3, que é a educação em ordem, né? Perda auditiva, educação secundária incompleta e tabagismo, assim, é os que a gente tem que cuidar mais. Eu sei que para a maioria de vocês que está assistindo, talvez é um pouco mais novo, assim, não dê muita bola para essa questão da perda auditiva. Mas eu atendo alguns pacientes que têm demência senil ou que estão num processo disso, e eu vejo o quanto não escutar atrapalha, ou escutar mal atrapalha a qualidade de vida dessas pessoas. Então, até se você é parente de alguém assim, não leva mal o vozinho ou a vozinha, sabe? Porque eles não estão escutando direito. É difícil? É. Eu passo 50 minutos na casa deles, né? Um pouco mais, se eu vou mais de uma vez na semana. Mas é difícil tanto para você quanto para eles. Então, assim,
meu vídeo hoje era para trazer um pouco desse esclarecimento sobre essas coisas aí, sobre essas demências. Eu fiquei muito, eu acho que eu já falei até disso num vídeo, se não me engano, eu fiquei muito impactado com o filme que eu vi, que foi o Para Sempre Alice, que é um filme sobre Alzheimer numa adulta jovem, 40, 50 anos, uma coisa assim, uma professora e tal. E aquele filme me chocou muito, assim. E aí eu comecei a ler um pouquinho mais sobre isso e tal. E aí caiu no colo, assim, há uns 2 meses atrás, um mês atrás, esse artigo. E aí eu falei, poxa, eu preciso dar uma lida, resumir, fazer alguma coisa para tentar trazer um vídeo de esclarecimento, né? Ou de, enfim, esses meus modelos de vídeo que eu costumo fazer aqui, tá? Espero que eu tenha trazido um pouco de elucidação para vocês, que assim, ó, tem que fazer atividade física, tem que cuidar da alimentação, tem que largar o cigarro e tem que levar uma vida leve, tá? É isso aí. Leiam bastante, cara. Sai um pouco do celular. De agora que assistiu o vídeo, ó, desliga e vai ler um pouco, tá? É isso aí que eu queria deixar para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.